No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, nós vamos ler alguns versículos e meditar na mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como meu Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Meus irmãos, a palavra que quero trazer para os irmãos nessa noite, ela tem por título sal. Apenas isso, sal. É uma festividade. Nós nos alegramos porque a igreja tem que crescer, não é verdade? A igreja tem que avançar. O pastor Nelson está de parabéns com esse povo aqui tão maravilhoso. E com certeza esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus quer ainda realizar na vida do pastor Nelson, na vida dos irmãos. E eu me sinto honrado de poder estar aqui com os irmãos nessa noite para participar também desta festa. Bem, o texto que nós lemos fala sobre um milagre ocorrido na vida do profeta Eliseu. Aconteceu a sucessão ministerial. Elias foi arrebatado, levado num redemoinho de fogo, e Eliseu pega a sua capa, atravessa o Jordão. As pessoas do outro lado vêm e olham para Eliseu e dizem: repousa sobre ele o espírito de Elias. E começa uma sucessão ministerial. Elias parece muito com o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus de fogo poderoso, né, que resolvia as coisas de maneira na guerra, na palavra. E Eliseu já é um tipo de Jesus Cristo, é um apacentador, é um pastor, é um amigo que habita no meio do povo e que trabalha com milagres e fazendo com que o povo glorifique a Deus de uma maneira muito especial. O povo da cidade olha para Eliseu, chega até ele, o encontra e diz: meu senhor, como o senhor vê, a habitação desta cidade é muito boa, mas as águas são más e a terra é estéril por causa disso. E Eliseu, de uma maneira muito simples, ele se dirige ao povo e diz: traga-me uma salva nova e ponde nela sal. Então a Bíblia diz que ele vai até o manancial das águas, coloca sal naquele manancial de águas, e a terra fica curada, a água fica curada, a terra começa a se tornar fértil, e naquele momento o milagre acontece. Só que existem alguns detalhes que precisamos dividir com os irmãos nessa noite. E o primeiro ponto é que Eliseu, ao ser chamado, ele pede uma coisa simples, apenas sal. Mas Eliseu se dirige até o manancial das águas, até a fonte das águas. Diga: fonte das águas. Exatamente, ele não vai no rio, mas ele vai na fonte das águas. E nós precisamos entender que, às vezes, nós estamos tratando com o rio, mas não estamos tratando com a fonte. E passa ano, sai ano, a gente fica tentando resolver o problema cuidando do rio, quando o problema está na fonte, e a gente deveria se dirigir diretamente à fonte para poder interromper o mal que advém sobre a cidade e principalmente sobre a nossa vida.
Pensando nisso, eu estava vendo um relato essa semana passada, e eu descobri que o rio Amazonas, ele é considerado atualmente o maior rio do mundo. Era considerado o rio Nilo, mas fizeram uma outra medição através de satélite e detectaram que o rio Amazonas é o maior rio do mundo. E bem aqui no Brasil nós temos o maior rio do mundo. Só que o rio Amazonas, ele tem de largura cerca de 40 quilômetros de largura. E uma coisa interessante, por ser um rio tão grande e ter 40 quilômetros de largura, as nascentes do rio Amazonas, elas começam lá no Peru, e é um veio que sai de uma pedra, uma pingadeira, um negócio que ninguém dá nada por ele, mas daquela pingadeira forma um rio tão tremendo e tão poderoso como o rio Amazonas. E daí a gente chega à ideia de compreender que a maioria dos males que nós passamos tem a ver com pequenas pingadeiras na nossa vida. E às vezes uma coisa que está pingando, um negócio simples, criou um rio de problemas na nossa vida. E é aí que a gente precisa acordar e, em vez de ficar lutando contra o rio, se dirigir diretamente à fonte e tratar da fonte e acabar com o problema. E eu tenho certeza de que Deus nessa noite vai atingir a fonte do teu problema, vai acabar com essa pingadeira e esse rio vai ser sarado. Entenda que coisa interessante. Ele vai, chega ali no manancial das águas e as águas ficam saradas. A segunda coisa que está no texto, é no versículo de número 21, diz: então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. No primeiro ponto, Eliseu se dirige à fonte das águas. No segundo ponto, quando ele está na fonte das águas, cara a cara com o problema, ele se dirige ao problema e profetiza. Ele usa a palavra profética. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Diga aí para o seu irmão, quanto vale uma palavra? Irmãos, nós vivemos uma época em que pregamos muito, citamos muito a Bíblia, estudamos muito, mas a palavra, ela precisa ser aplicada com fé. Precisamos aplicar essa palavra e saber, na realidade, o poder que essa palavra tem. É pena que, infelizmente, as pessoas de fora, elas conhecem muito mais a palavra e o poder que ela tem do que algumas pessoas de dentro. Um exemplo disso é o centurião. Digo, centurião. A história você já conhece. O servo do centurião estava doente, estava para morrer. E ele vai até Jesus, Jesus está com seus discípulos, e naquele momento que Jesus está com seus discípulos, aquele homem olha para ele e diz: Senhor, eu sou uma autoridade, eu também estou sujeito às autoridades, mas se o Senhor disser uma palavra, somente uma palavra, o meu servo sarará. O Senhor não precisa falar 10 versículos, o Senhor não precisa ler um capítulo, o Senhor não precisa ler um livro da Bíblia, mas se o Senhor disser uma palavra, somente uma palavra, o meu servo vai sarar. Eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa, mas uma palavra somente vai sarar o meu servo. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel como desse homem. E olha que ele está falando para os discípulos, que ele sabia que os discípulos não possuíam a fé que aquele homem possuía. Pergunta aí para o teu irmão, quanto é que vale uma palavra?
Eu vou dizer para você quanto é que vale uma palavra. Jesus está do outro lado da cidade. Lá em Betânia, seu amigo está doente, à beira da morte, Lázaro. João capítulo 11 retrata esta parte. E aí do outro lado, alguém é enviado para conversar com Jesus. E alguém chega para ele de uma maneira muito prática e diz: Senhor, aquele a quem amas, o teu amigo, está enfermo. Jesus ouve, fica de atender e não atende. Quando Jesus chega lá, já é o 4º dia. Jesus não chegou no primeiro dia, não chegou no segundo, não chegou no terceiro, mas chegou no 4º. Não chegou quando Lázaro mandou chamar, não chegou quando ele piorou, não chegou quando ele morreu e nem chegou na hora do funeral. Quando ele chega, Lázaro já está se decompondo, já está em decomposição. E aí as irmãs Marta e Maria chegam até ele, choram, se lamentam e dizem: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz: aonde está? Quando ele vai em direção ao sepulcro, o seu espírito se perturba. Mas ele antes havia dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória do nome do Senhor. Lázaro está totalmente entubado. Eram 54 quilos de especiarias no corpo, totalmente mumificado. Uma pedra selava o sepulcro de 2 toneladas. Ele está do outro lado e Jesus do lado de cá. Só que Jesus do lado de cá, ele dá uma palavra. Pergunta para o seu irmão: quanto vale uma palavra? A palavra atravessa a pedra. Diga: a palavra atravessou a pedra. Penetrou no corpo de Lázaro. Desceu até o mundo dos mortos. Trouxe o espírito de Lázaro. Encaixou no corpo de Lázaro. Reconstruiu todo o tecido orgânico. Deu vida a Lázaro. E Lázaro saiu perfeito. Quanto vale uma palavra? Eu vou dizer para você quanto vale uma palavra. Jesus está morto. É o 3º dia. E ele disse que voltaria após o 3º dia. E 2 discípulos vão caminhando e falando entre si no caminho de Emaús. Lucas relata o acontecimento. E por certo eles iriam dizendo: mas ele que ressuscitou a Lázaro não poderia não ter morrido. Ele que fez sair dinheiro da boca do peixe. Ele que fez tantas coisas maravilhosas. Andou sobre as águas. Deu comando ao vento para o vento se calar. Mandou que o mar se aquietasse. Ele não poderia não ter morrido. E aí se aproxima Jesus. E olha que fato interessante. O texto diz que era o mesmo Jesus. Agora eu fico intrigado como é que tem gente que desvia tão rápido. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio. Com 3 dias já não sabia mais quem era Jesus. Jesus encosta perto deles e começa a conversar. E ele diz: o que vocês vão falando aí no caminho? E eles olharam para Jesus e disseram assim: você é estrangeiro aqui? É peregrino? Cara a cara com Jesus. Você é peregrino, está de passagem? Não sabe o que aconteceu? Ele: o quê? A Jesus Nazareno, conversando com Jesus. A Jesus Nazareno, que foi varão aprovado em sinais, maravilhas e prodígios. E hoje já é o 3º dia que isso acontece. E nós ouvimos dizer até que as mulheres tiveram uma visão de anjos, que ele já ressuscitou. Mas quando a pessoa está com problema, Jesus está do lado, ela não está vendo. Não existe coisa pior na vida do que uma frustração. Não existe coisa pior na vida do que você fazer projetos e ver os seus projetos ruírem. Emaús quer dizer águas quentes.
Nada melhor do que águas quentes para quem havia tomado uma ducha fria. Jesus vai conversando com eles, e eles vão falando, aí Jesus começa a abrir a Escritura. Ou seja, ele mesmo se abre, ele é a própria Escritura. E a Bíblia diz que começando por Moisés, ele vai falando sobre ele mesmo, sobre as promessas, começa a renová-los. Agora é interessante que Jesus não cantou um corinho de fogo, Jesus não cantou um hino da harpa, Jesus não fez nenhum movimento, mas abriu a palavra. Diga, palavra aberta, coração incendiando. Diga, palavra fechada, Jesus encoberto. Diga, Bíblia fechada, sem esperança. Diga, Bíblia fechada, eu não vejo Jesus. Diga, Bíblia fechada, não entendo nada. Diga, mas com a Bíblia aberta, eu reconheço que as minhas promessas hão de se cumprir. Jesus vai caminhando, abre a Escritura e começa a falar de si mesmo. E chega um momento que ele vai falando pelo caminho, falando, a fé daqueles homens vai se renovando, e eles não querem mais largar Jesus. E eles o constrangem e dizem, entra aqui conosco, fica conosco mais um pouquinho. E Jesus entra com eles. Quando entra, senta-se à mesa. Quando senta-se à mesa, somente ele sabia partir o pão daquela maneira. Ele pega o pão e com aquela maneira peculiar de partir o pão, ele parte. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem automaticamente. Naquele momento, eles disseram, é ele! Jesus sumiu. E aí, falando entre eles, eles começam a dizer, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos abria as Escrituras? Irmãos, tem muita gente que quer ver Deus falar com a Bíblia fechada. Alguns até dizem que a Bíblia fechada é um livro, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Então, se a gente quer ver a boca de Deus falando, por que ter a Bíblia fechada? Com a Bíblia fechada, os corações deles estavam empedernecidos, petrificados. Mas com a palavra, o coração deles começou a incendiar. A esperança se renovou, a chama reacendeu. Então nós entendemos que o maior avivamento que houver numa vida só vem através da palavra, não tem outro jeito. Ezequiel está num vale de ossos. Segura essa que é uma revelação para você. Do lado de cá, Deus toma ele em espírito. E a Bíblia diz que nós andando em espírito não cumpriremos a concupiscência da carne, não falharemos. Mas Ezequiel, pastor Nelson, está em espírito. Ezequiel 37, é levado a um vale de ossos secos. E quando ele chega lá, ele vê aqueles ossos quebrados, mutilados. Ele vê uma verdadeira lixeira, uma pilha de ossos. Do lado de cá, Israel está dizendo, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Mas do lado de lá, Deus ainda não revelou ao profeta que ossos eram aqueles, mas Israel sabe que são eles. E do lado de lá, Deus olha para Ezequiel e diz para Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos ter vida? Ezequiel está em espírito, mas em espírito ele balança e devolve para Deus e diz, o Senhor é que sabe. Em espírito ele entrou na carne. Tu sabes. Irmão, uma coisa é você ver a situação, outra coisa é profetizar sem ver a situação. Agora, quando você profetiza, está vendo que a situação não tem jeito, e vê Deus dá jeito, aí é poder de Deus. É coisa tremenda. Ele diz, Ezequiel, então profetiza. O que ele está dizendo para Ezequiel? A palavra está na tua boca. É o que está escrito em Provérbios. O que está escrito em Provérbios? A vida e a morte estão
no poder da língua. O que Deus está dizendo para você? A palavra está na tua boca. Você tem que se direcionar ao problema, olhar para o problema e dizer para ele: assim diz o Senhor, ossos secos tenham vida. E assim você tem que fazer, abrir essa boca que Deus te deu e profetizar no vale que Deus te colocou. Abre a tua boca, porque da tua mesma boca é que sai vida e sai morte. Então o poder da vida está debaixo do teu nariz. Quanto vale uma palavra? Vale muito. Pela palavra os mundos foram criados. A palavra é tudo, mas nós temos que ter fé em pronunciar a palavra. Eliseu, ele chega até o manancial das águas e ele profetiza. Ele sabia quanto valia uma palavra, mas ele foi direto ao problema e ele profetizou contra o problema. Hoje, nessa noite, você não vai ficar dizendo: Deus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Deus, se o Senhor quiser me batizar, o Senhor me batiza. Não, diga assim: Deus, eu acredito no poder da tua palavra e eu estou profetizando agora contra esse câncer, estou profetizando contra esse tumor, estou profetizando contra essa enfermidade, estou profetizando contra esse problema na minha casa, estou profetizando, estou profetizando, estou profetizando. É preciso usar a palavra. Foi o que aconteceu com Eliseu. Mas aprenda uma outra coisa agora, a terceira coisa. Versículo de número 22. Diz assim: ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje. Quer dizer, nunca mais teve problema. Conforme o que, irmãos? Conforme a palavra de quem? Está aí. No verso 21, diz que Eliseu profetizou em nome do Senhor. Mas no verso 22, diz que foi a palavra de Eliseu. Agora é que a gente vai começar a entender isso aqui. Deus não mandou Eliseu dizer nada. Eliseu foi quem disse. E é muito bom a sucessão, porque ele aprendeu com alguém que um certo dia também chegou diante do rei Acabe e disse: hoje não chove mais em Israel, senão segundo a minha palavra. E agora Eliseu está profetizando segundo a própria palavra dele. Deus não está mandando ele dizer nada. Mas pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou te dizer o que significa isso. Diga: fusão do Espírito. Vou te explicar aqui uma coisa. Existe um momento na nossa vida que Deus se faz tão presente em nós que as palavras que falamos são endossadas pelo próprio Deus. Você abre a boca e Deus assina embaixo por aquilo que você diz. Ah, mas como é que é isso, pastor? Esse foi o maior desejo de Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse o seguinte: as palavras que eu falo são as palavras do meu Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então logo o que eu digo é a palavra do Pai. Então quando ele falava a palavra do Pai. Chegou um momento que ele misturou e ele disse assim: para que todos sejam um, ó Pai, como tu o és em mim. Aí ele misturou e disse assim: eu neles, eles em nós, nós neles. Aí misturou tudo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando você chegar a esse momento, haverá nas suas palavras a mesma dose de poder que há na palavra de Deus. Já aconteceu isso comigo, eu tive uma experiência, e eu vou contar aqui para você, porque aconteceu, e tem dia que isso acontece, que a palavra sai da boca, e não dá para você pegar de volta, você tem que assumir o que você falou. É uma coisa terrível, porque você é tomado mesmo no espírito, e você não tem como fugir dessa realidade.
Eu estava pregando em Angra dos Reis, falando sobre santificação, quando de repente eu me reportei até aquela parte que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue toca em Jesus no meio da multidão. E quando ela toca em Jesus, isso todo mundo sabe de cor. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Saiu o quê? E nesse momento dessa palavra, eu fui levado a Atos 1:8, que está escrito a promessa de Jesus, e ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, a mesma virtude que operou em Jesus Cristo é a mesma virtude que opera dentro de mim e dentro de você. Logo, se alguém tocar em mim, ou se alguém tocar em você, pode ser curado, pode ser liberto, pode ser transformado, porque há a virtude de Deus em nós. E naquela hora Deus me revelou uma mulher com um nódulo no seio. E eu falei: onde você está? Ela levantou a mão, falei: pode vir aqui na frente, não vou orar por você. Aí a igreja parou. Aí eu disse: pode tocar aqui em mim. Mas saiu, pastor. Já pensou se ela toca e não acontece nada? Misericórdia, eu saí pelo canto. Mas para a glória de Deus, ela tocou, disse: procura. Aí ela olhou e falou: sumiu. Eu falei: então saiu virtude. Saiu virtude. Tem virtude na tua vida, tem virtude em você. Alguém pode tocar em você, ser curado. Alguém pode tocar em você nessa noite, ser transformado. Aí, ó, vai profetizando, vai soltando virtude. Hoje é noite de vitória. Segundo a palavra de Eliseu. Bom, Eliseu é encontrado por aquelas pessoas e ele pede uma coisa simples: diga sal e uma salva nova. Daqui a pouco eu falo da salva nova. Mas ele pediu sal, um elemento tão simples. Não foi 1 quilo de sal, não foi meio quilo de sal, mas foi apenas uma tigela, uma vasilha com um pouco de sal. Levou até o manancial das águas, deitou lá na fonte e o problema acabou. Simples, não foi? Simples ou não foi? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Eliseu utilizou? Diga sal. Aprenda uma coisa: sal na mão daquele povo era sal, mas na mão de Eliseu era uma arma. Na mão de Eliseu era remédio, era antídoto. Quanto tempo eles tinham sal? Muito tempo. Sal para eles usavam no tempero, usavam para culinária, para salada, mas Eliseu usou o sal para sarar as águas que estavam rodeando aquela cidade. Então sal na mão deles é sal, mas na mão de Eliseu era remédio. É igual Bíblia. Bíblia na mão de um erudito é o melhor livro de literatura que tem no mundo. O erudito pega isso aqui e diz: nossa, que literatura, que linguagem tremenda. Na mão de um espírita é um livro que exalta Allan Kardec. Na mão de qualquer outra pessoa, num testemunho de Jeová, é um livro que revela apenas 144 mil. Eu tinha um chefe que era testemunho de Jeová, e ele dizia assim para mim: eu sou do povo verdadeiro. Eu falei: então eu devo ser do falso. Aí ele disse para mim: você sabia? Falei: o quê? Que serão salvos 144 mil? Falei: legal. Aí eu falei para ele: você sabia? Ele: o quê? Que vocês já são mais de 5 milhões? E o resto, se vai salvar só 144, o restante vai disputar a vaga em quê? Na cara ou coroa ou no sorteio da Mega Sena? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, mas esses aqui são os anciãos dos testemunhos de Jeová. Eu falei: pega Apocalipse capítulo 7 aí, por favor. E era igual, né? Não trocaram, na tradução do Novo Mundo estava igual. Aí você sabe que sal na mão desse povo é sal, na nossa mão é remédio. Aí eu peguei meu salzinho, né? E apresentei para ele. Aí mostrei os 7. 7 são
7.000 da tribo de Azer, 7.000 da tribo Naftali, 7.000 da tribo de Dan. Aí foi votando lá. Quanto é que dá isso aqui? Aliás, 12.000, perdão, eu venho com 7.000. 12.000 da tribo de um, 12.000 da tribo de outro. Foi lendo, vai lendo. 12.000, 12.000. Aí eu falei, tu é bom de matemática? Ele falou, sou. Eu falei, quanto é que é 12 vezes 12? Ele falou, 144. Falei, muito bem, agora procura a tribo dos testemunhos de Jeová. Vamos ver onde está aqui. Não tinha. Falei, agora pega o Apocalipse capítulo 14. Botei mais um salzinho nele. Apocalipse capítulo 14 diz, e estes são os 144.000 que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. E ele era o maior prostituto sem vergonha. Aí eu falei, tá aí, ó. É isso que dá, querer disputar a palavra de Deus, né, com quem tem o Espírito de Deus. Então, irmão, sal na mão de qualquer pessoa é sal. É igual Bíblia. Bíblia na mão de outras pessoas é Bíblia. Na nossa mão é poder para libertar. Na nossa mão é poder para salvar. Na nossa mão é alimento. Na nossa mão é a voz de Deus. Na nossa mão é a fonte da revelação. Na nossa mão é luz. Na nossa mão é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eliseu usou sal. Coisa simples. Diga sal. Salva nova. Diga Eliseu. Tem que ter o sal, mas tem que ter um lugar onde colocar o sal, né? E tem que ter também a mão de quem coloca. Jesus disse, não podemos colocar remendo novo em veste velha, nem vinho novo em odre velho. Eu vou ficar só no vinho aqui. Por que só se coloca vinho novo em odre novo? Porque o odre é uma bolsa de couro, que com o passar do tempo ela vai ficando rígida, vai endurecendo. Então, quando se coloca um vinho novo, o vinho fermenta. E no processo de fermentação, ele estica aquela bolsa de couro, a ponto dela estourar. Aí Jesus disse, por que não se coloca? Ele disse, porque se perde tanto o odre, quanto o vinho. O que Jesus está dizendo? Não se pode dar uma revelação para a pessoa que tem a mentalidade que está ainda no passado, porque senão a pessoa vai se sentir ofendida. Se perde tanto a revelação, como se perde a pessoa. Então é preciso a pessoa ser renovada pelo entendimento, ter um odre novo, uma salva nova, para que o sal possa estar dentro e a revelação vir. Sabe por quê? Porque o vinho que Deus tem para derramar, ele cresce, ele se expande, é coisa grande, e você tem que estar pronto. Tem vinho novo, mas você tem que ter um odre novo. Entenda? Aí agora, ele diz uma salva nova e sal. Diga, salva nova. Uma nova mentalidade. Diga, sal. Fala para o seu irmão, sou eu. Diga, Eliseu. Um tipo de Deus, de Jesus. Diga, Jesus. Agora diga, Jesus. Pega o sal que sou eu, com uma mentalidade nova, e lança no rio, que não dá fruto, que é sujo e que é podre. Sabe o que acontece? O poder do sal purifica as águas más. Diga assim para o seu irmão, aonde nós entrarmos, haverá transformação. Aonde estivermos, a infertilidade vai acabar. Aonde pisarmos a planta dos pés, haverá vida. Somos a igreja do Senhor. Você é sal na mão de Deus. Irmão, que coisa linda. Jesus não disse, vocês têm sal. Ele disse, vocês são sal.
Uma coisa é ter sal, outra coisa é ser sal. Quem é sal faz com que as pessoas sintam sede quando elas passam. Você já passou por algum lugar e alguém disse para você: ah, você tem um brilho diferente, você tem algo extraordinário, eu quero ir na tua igreja, eu quero ser igual a você, eu não tenho a alegria que você tem, você só vive rindo, só vive feliz. Aí você diz: é o Espírito de Deus que habita na minha vida, é o Jesus que eu sirvo, que é maravilhoso, é o Deus que eu sirvo, que me comprou com seu amor. Escute, fique de pé, por favor. Eliseu vai até o manancial das águas, porque havia um problema. As águas eram más, eram sujas, negras, rotas. Então elas estragavam o solo, por isso a terra não produzia. Mas alguém descobriu Eliseu. As pessoas olharam para Eliseu e viram nele esperança. E as pessoas aí fora desse mundo mau, esse mundo negro, está esperando ver em você esperança, como esse povo viu em Eliseu. Eles querem ver em você solução. Todo mundo que olha para nós quer ganhar alguma coisa. Ninguém olha para nós para não querer receber alguma coisa. Todo mundo espera alguma coisa da igreja. No tempo de Paulo, Paulo disse que a ardente expectação da criatura espera com dores, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza está esperando a gente se manifestar. O mundo está esperando o pique da igreja. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem que esperar mais nada acontecer. Sabe por quê? Porque você é sal. A palavra já está em você. O Espírito já está em você. Jesus já fez o que tinha que fazer por você. Os dons estão sobre você. A graça está sobre você. É só chegar por aí e profetizar e dizer: assim diz o Senhor. É só acreditar no que você é. Porque você tem. Diga assim: as águas eram más. Fala assim: pastor, que águas eram essas? De que cidade? Surpreenda-se agora. A cidade aqui era a cidade que Deus disse que nunca mais se levantaria. Jericó. Ele disse que esta cidade estava amaldiçoada. Por isso estava tudo ruim desse jeito. Mas um dia chegou um homem chamado Eliseu. E onde havia maldição, e foi Deus que amaldiçoou, não foi o diabo. Ele mudou o veredito de Deus. Sua pessoa, sua posição mudaram um decreto que Deus havia feito. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo que você vê destruído vai ficar destruído para sempre. Se você atuar, alguma coisa pode mudar. Deus pode mudar de ideia. Deus pode tirar a maldição. Quem disse para você que você está debaixo de maldição? Quem disse para você que maldição dura para sempre? Enquanto tiver sal na terra, maldição não vai existir. E você é sal. Aparentemente estava tudo ruim, mas alguém trouxe solução. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser esse alguém nessa cidade. Você pode ser a pessoa que vai mudar esse lugar. Não fique esperando chegar um profeta. Não fique esperando chegar aqui uma pessoa usada por Deus para profetizar para você. Eu já estou profetizando. É você que Deus quer usar. A unção está na tua vida. Tem virtude na tua vida. É você que vai profetizar. Porque foi você que foi chamado para estar aqui nessa noite.
Eu quero orar por milagres nessa noite. Só que eu quero orar de uma forma diferente. Eu queria que você fechasse o corredor e desse a mão aí. Sabe por quê? Porque o milagre vai acontecer e ninguém vai ficar sabendo quem fez. Escute o que eu vou te dizer. Você vai dizer para a tua enfermidade que hoje foi o último dia que ela perturbou você. Quanto vale uma palavra? É agora. Você vai dizer para a sua enfermidade. Você vai dizer para o seu problema familiar. Você vai dizer para o seu problema sentimental. Você vai falar para o seu problema financeiro. Você vai falar para aquela causa na justiça que há 10 anos não vem para você. Você vai falar com ela agora. Você vai decretar agora a sua vitória. Sabe por quê? Quando Ezequiel chegou no vale, era um vale. E se ele não chega lá, continua sendo um vale. Mas o vale deixou de ser vale quando ele abriu a boca e disse: assim diz o Senhor. Todo vale continuará sendo vale enquanto você não profetizar. Mas hoje você chegou no lugar certo. Observe agora a tua situação. Eita Jesus! Você vai profetizar. Eu estou vendo aqui um nódulo no seio esquerdo de uma moça e Jesus vai tirar esse nódulo aí agora. Depois você vai procurar ele, você não vai achar. Ele vai ser desfeito agora. Jesus me mostrou aqui um caroço no seu seio. Vai tirar aí agora, hein? Vai te curar aqui agora. Rabassubirá Shemikandorobiandarai. Oh, aleluia! Nainche vestubiande kalai. Está tocando na coluna de uma pessoa. E é dessa parte lombar, das nádegas até no meio das costas. Parece que sua coluna está meio torta. E há muito tempo você sofre com isso. Jesus vai começar a tocar em você. Meu Pai do céu, que coisa tremenda. Tem uma pessoa aqui com um problema no olho direito. É um problema no olho direito, eu não sei o que é, mas parece um caroço, uma obstrução. Jesus vai tocar nos seus olhos aí agora. Enquanto estivermos orando aqui, irmãos, algumas pessoas vão sentir queimar no local da enfermidade. Outras vão sentir tremer as pernas, vão sentir dormência, um vento passar por você. São sinais que nos acompanham. Você vai sentir aí agora. A mão de Deus está aqui no nosso meio. Jesus tirou essa noite hoje para curar enfermidades. Xarabassurecandarábia. Na autoridade do nome de Jesus, comece a profetizar agora. Comece a profetizar sobre os teus males. Comece a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua enfermidade. Aonde houver uma enfermidade agora no sangue, nos músculos, nos rins, nos nervos, nos ossos. Aonde houver uma enfermidade, eu te repreendo agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Comece a repreender agora todo o mal. Senhor, começa agora a visitar as famílias, começa a visitar as casas, começa a dar vitória a este filho, começa a dar vitória àquela filha, Senhor, começa a abrir essa porta, meu Deus. Eu sei que coisa grande vai começar a acontecer. Nós estamos profetizando. Eu libero uma palavra no mundo espiritual, Senhor. Shoubiantorebiandarai.
Oracando vestende scendemento. Lore mincio kendoro vi ascende.